Olá pessoal, eu senti de Deus de compartilhar um estudo com vocês, um estudo que eu tive a oportunidade de dublar há um ano atrás e postei aqui no canal, onde o mestre na palavra, Derek Prince, dá assim um entendimento sobre o mundo espiritual, sobre a batalha espiritual e que vai agregar muito valor para as nossas vidas. E esse corte dessa palavra, esse trecho bem pequeno, vai mostrar, vai identificar qual é o principado, qual é o homem forte ou os espíritos malignos que estão atuando por trás dos governos e dos países. Gente, ele não fala especificamente do Brasil, mas eu queria que você que vai assistir até o final aqui colocasse qual é o espírito que age no Brasil. Ele está ensinando anteriormente, falando que para cada situação que acontece no mundo ou na vida de uma pessoa, que seja o mal, tem um demônio por trás. Então, ele entra falando dos países, ele fala dos Estados Unidos, da Nova Zelândia, do Canadá e outros países. Qual é o principal espírito maligno? Qual é a principal ação espiritual? O principado, aquele que dita o princípio que está por trás de cada país. Mais uma vez, se você já conseguiu identificar qual é o principado que age no Brasil, coloque aqui nos comentários, por favor. Assista até o final comigo aqui. Agora deixe-me dizer, e quando falamos das nações, o mesmo é verdade. O irmão Warren está aqui em algum lugar. Eu estava na Nova Zelândia, que é uma nação que conheço bem, visitei provavelmente pelo menos 10 vezes. Amo o povo da Nova Zelândia, mas estava lá numa reunião há alguns anos a ensinar sobre isso. E perguntaram-me qual é o homem valente sobre a Nova Zelândia. Eu respondi que não era o meu papel dizer-lhes, eles é que tinham que descobrir, eles eram os líderes. Mas continuaram, então pensei que Deus talvez pudesse me mostrar. E senti que Deus me havia mostrado. Havia um amigo meu, um conhecido cristão da Nova Zelândia, chegou atrasado à reunião, por isso estava sentado ao fundo, com a filha ao seu lado. Eventualmente pressionaram-me e eu disse, bem, se querem saber, acredito que o homem valente sobre a Nova Zelândia é a indiferença. São um povo muito amigável e caloroso, mas ainda assim não levam a vida a sério. A atitude deles é que tudo dará certo no fim. Na verdade, o que dizem na Nova Zelândia é, ela estará certa, Jack. Bem, o homem que entrou e estava sentado lá atrás, no momento em que eu disse isso, virou-se para a filha e disse que era a indiferença. E eu tenho de dizer que desde então até agora, a Nova Zelândia está em declínio a nível político, social e espiritual. E qual é o problema? Indiferença, isso mesmo. E até que os cristãos da Nova Zelândia resolvam esse problema, acho que eles não vão ser realmente capazes de lidar adequadamente com toda a situação. Temos australianos aqui. E sou ousado, estive na Austrália e deparei-me com o mesmo problema. Bem, eu disse, se quiserem saber no que eu acredito, o problema espiritual da Austrália é a rejeição. Tem que ter cuidado com o que dizem aos australianos, mas, como sabem ou talvez não, ela foi fundada como uma colônia penal. Os prisioneiros tiveram a oportunidade de ir para a Austrália ou foram forçados a ir para a Austrália. Então, encontramos, no fundo do pensamento do povo australiano, está este sentido. Éramos meio que párias, éramos rejeitados. E Deus deu a mais bela profecia quando eu estava a ensinar sobre isto a um irmão na Austrália, a um irmão da Nova Zelândia na Austrália. E ele disse que Deus ia curar aquela nação, Deus teve compaixão. De fato, Deus a chamou de nação nascida de cadeias. Mas ele disse que iria quebrar essas correntes, acredito nisso. Acredito que há um tremendo avivamento a vir para a Austrália num futuro próximo. Poderíamos continuar. Qual é o homem valente sobre os Estados Unidos? Claro, existem muitas forças na nação, mas eu diria que é essencialmente rebelião. Percebem, os Estados Unidos foram concebidos em rebelião. É uma coisa incrível. Na história, nós britânicos falamos sobre a guerra da independência americana.
Os americanos chamam-na de Revolução Americana. É simplesmente surpreendente. Não estou a criticar aqueles que se revoltaram. Se eu fosse britânico, na época de George Washington, teria feito o mesmo. Mas o fato é que a nação foi concebida em rebelião. E há algo que se aproxima muito da rebelião. Quantos de vocês sabem o que é? A rebelião é como o pecado da feitiçaria, isso mesmo. E o outro forte poder sobre os Estados Unidos é a feitiçaria. Isso são apenas exemplos simples. Meu Deus, como me meti nisto? De qualquer forma, qual é o problema dos ingleses? De novo, os britânicos são pessoas complicadas. Quer dizer, não se pode dizer numa só palavra, mas digo às pessoas que querem saber a diferença entre os americanos e os britânicos, e eu sou os dois. Os americanos vão dizer-te como são bons, e os britânicos esperam que vocês o saibam sem eles o dizerem. E não tenho dúvidas de que o homem valente sobre a Grã-Bretanha é o orgulho. Não digo isso para ser crítico. O meu objetivo é diagnosticar para poder lidar com o problema. Agora, vejamos algumas armas de que podemos usar e vamos terminar. Em primeiro lugar, a oração. Deixe-me dar-vos apenas algumas escrituras sobre cada uma. Mateus capítulo 18, versículos 18 e os seguintes. Jesus estará a falar: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. É uma declaração tremenda. O grego, na verdade, diz que tudo o que ligares na terra terá sido ligado no céu. Então, no momento em que ligamos na terra, está ligado no céu. Entendem? Temos o poder de intervir no reino celestial. Se cumprirmos as condições na terra, podemos ligar algo na terra que está ligado no céu. Ou, tudo o que desligarmos na terra será desligado no céu. Se um grupo de pessoas, uma família, uma comunidade, ou mesmo uma nação, estão ligados por certas forças espirituais, se atendermos às condições da terra, podemos soltá-los, e o que soltarmos na terra será solto no céu. Noutras palavras, Jesus diz: ligamos na terra e quando menos esperamos, ela é ligada no céu. De certa forma, não estamos à espera de Deus. Deus está à nossa espera. Uma atitude de passividade dificilmente agrada a Deus. Mas Jesus impõe algumas condições. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Então a palavra concordar em grego é sinfonizar ou harmonizar. Assim, ligada à promessa de ligar e desligar, está a condição de poder harmonizar. Se 2 pessoas se harmonizarem em oração e pedirem alguma coisa, elas conseguirão. Mas não é fácil harmonizar. Acho que a razão dessa promessa é porque a única forma de harmonizar é através do Espírito Santo. E se harmonizarmos pelo Espírito Santo, harmonizaremos com o que Deus quer. Mas é um tremendo desafio, especialmente para casais cristãos. Se um marido e uma mulher conseguem harmonizar-se, obtêm tudo o que pedem. Mas não é fácil harmonizar. Quantos concordam com isso? É muito fácil estar quase em harmonia, mas musicalmente quase em harmonia é horrível. E descobrirão que o diabo lutará contra a vossa harmonização de todas as maneiras que puder, porque tem medo que isso aconteça. E depois diz: ação de graças. Essa é outra arma tremenda. Deixe-me salientar-vos algo muito interessante sobre o ministério de Jesus. Em João capítulo 6, quando Jesus alimentou os 5.000, versículo 11 diz: e Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. Jesus não orou. Tudo o que ele fez foi agradecer. E dando graça sobre 5 pães e 2 peixes, os fez suficientes para alimentar 5.000 pessoas. E um pouco mais adiante, em João capítulo 6, verso 23, diz: contudo outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar, onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças. O que liberou o milagre? Dar graças. E depois louvar.
Salmo 8, versículo 2, Deus diz: da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quem é o inimigo e o vingador? Satanás, isso mesmo, porque ele precisa ser silenciado. O que está a fazer? O tempo todo. Ele está a acusar-nos diante do trono de Deus, porque Deus não o silencia. Porque Deus diz: eu dei-te as armas para silenciá-lo. Em Atos 16, Paulo e Silas estavam na prisão, uma segurança máxima, mãos e pés amarrados. E à meia-noite eles oravam e louvavam. E Deus mandou um terremoto que libertou todo o contingente prisional. E abriu todas as portas. O que liberou aquele terremoto? Louvor, isso mesmo. E a proclamação. Eu e Ruth estamos a aprofundar isto ultimamente. Percebem? Moisés foi chamado por Deus para ir e libertar Israel do Egito. Ele disse: Deus, eu não tenho nada. Deus pergunta: o que é isso na sua mão? Ele responde: é apenas o cajado de pastor. Deus disse para jogá-lo no chão e ele transformou-se numa cobra. Moisés fugiu do seu próprio cajado, não percebeu o poder que tinha em suas mãos. Deus disse-lhe que tudo o que precisava para libertar Israel era aquele cajado. Volte e use-o. Se lerem a história, com aquele cajado, Moisés arrancou o domínio do Egito das mãos do faraó e assumiu-o em nome de Deus e conseguiu a libertação de Israel. Vocês dizem: não tenho nada. Deus diz: o que tem na vossa mão? Uma Bíblia. É tudo o que precisam. Peguem nesse cajado e estiquem-no. Como vão esticar o cajado? Proclamando o que a Bíblia diz sobre vocês. A Ruth e eu diríamos: não passamos um dia sem fazermos uma proclamação. Querida, temos cerca de 39 segundos. Vamos proclamar 2 Coríntios? Não. Deuteronômio 25 pode ser? Versículos Deuteronômio 33, 25, certo? Esta é a nossa proclamação, com isto encerramos. Seja de ferro e de metal o teu calçado, e a tua força seja como os teus dias. Não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua majestade sobre as mais altas nuvens. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos. E ele lançará o inimigo de diante de ti, e dirá: destrói-o. Com isto terminamos. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e ativem o sininho das notificações. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.